Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS, o programa no ar já para repercutir a rodada do final de semana, o empate colorado diante do Cruzeiro em casa, a derrota dos reservas do Grêmio para o Botafogo lá no Rio de Janeiro e, claro, já repercutindo o que teremos ao longo desta semana. Você participa com a gente, mandando o teu vídeo no WhatsApp, o 992 24 12 20, 992 24 12 20, o número está aqui embaixo. Antes dos destaques da bancada, Matheus Dávila, tudo certo? Tudo certo, Felipe. Boa tarde a todos. Separar desempenho e resultado é necessário, principalmente nesse momento que o Internacional está atravessando. O desempenho foi bom? Foi, mas foi contra os reservas do Cruzeiro. E o Inter tem uma grande dificuldade de conquistar espaço dentro do campo de ataque e de arrematar. E talvez esse seja o grande problema do Inter, criar oportunidades nesse momento. Tem muito para debater sobre o Internacional. Sérgio Boas. Boa tarde, Felipe. O Internacional era para ter vencido a partida, mas no futebol não tem essa de justiça, injustiça. O fato é que nos últimos 6 pontos conquistou apenas 1 ponto. Eu acho preocupante. Daniel Oliveira. Olha, depois de uma atuação muito boa do Internacional em 13 minutos do primeiro tempo e as dificuldades até o final, eu fiquei surpreso com a evolução colorada no segundo tempo. Eu gostei também. A gente vai debater o porquê dessa evolução, se foi a entrada do Luca, enfim, alguma mexida do técnico Odair Hellmann, mas antes o Max Correia conta a história de Inter e Cruzeiro aqui nos Donos da Bola. Diante de um Cruzeiro reserva, o Internacional foi a campo, atrás da segunda vitória neste Campeonato Brasileiro. Nós temos que produzir o que produzimos, jogar melhor que o adversário, mas ganhar os jogos. Se ela não veio, não foi por falta de tentativa. Um jeito na falta, com força no tiro livre, de cabeça, de costas para o gol na pequena área. Soltando o pé de fora da área. Com a experiência do dono do campinho, D'Alessandro, com a vontade de mostrar serviço do recém-chegado Luca. O goleiro Rafael foi o principal nome do Cruzeiro, o que resume bem a satisfação com o empate de uma Raposa bem mais preocupada com o confronto diante do Vasco, pela Libertadores, no meio da semana. Eu acho que nós tivemos de desempenho para vencer a partida. Não vencemos, saímos tristes por isso. Eu não estou conformado, ninguém está conformado pelo empate, nem temos que estar. Ainda mais jogando o que nós jogamos, então tem que ficar mais inconformado ainda mesmo. Um cenário que o torcedor traduziu em um misto de aplausos e vaias. Uma vitória, uma derrota e agora um empate. O Internacional do Campeonato Brasileiro é um reflexo do ano colorado até aqui. Uma equipe que tem sim bons momentos, mas que ainda parece distante de atingir uma regularidade e engrenar de vez na temporada. Acho que a gente tem uma regularidade de desempenho e as coisas vão acontecer. Se mantiver essa regularidade, tanto dentro quanto fora de casa, as coisas vão começar a acontecer ao nosso favor. Pois vou propor o seguinte, então, vamos deixar o Luca, esse que colocou a bola no travessão, para depois. É um capítulo à parte, fez a sua estreia. Vamos falar sobre o Inter, o jogo contra o Cruzeiro. Eu estou contigo, Daniel. Vi algumas evoluções no Internacional, principalmente no segundo tempo. Agora, tem que saber interpretar o que aconteceu, né? Eu gostei muito, por exemplo, do recuo do Patrick como volante. Ele é volante, jogando como volante, melhorou o Internacional. Pois esse ponto levou o Internacional a uma evolução. Se bem que eu prefiro o Patrick mais à frente. Né? Acho que é o jogador que chega com mais qualidade na área. Pelo menos penso dessa forma. O que me preocupou foi a largada do Internacional, que foi muito boa, e de repente o time não conseguiu mais jogar. E o segundo tempo não. Quem não conseguiu jogar foi o Cruzeiro. O Internacional botou a bola no chão, chegou com mais qualidade pelos lados do campo, né? Mas a gente tem que entender a limitação do Inter. Era para o Inter ter vencido, era. Agora, essa cobrança de repente, liderança de campeonato é algo que não pode ser feito, porque o Inter não tem time para isso. Mas ele tem um time que está em crescimento. Isso é trabalho do treinador, por isso que eu dizia, não é hora de pensar em trocar o técnico. E aí, Boas? Olha, eu vou elogiar o Vitor Cuesta, acho que está conseguindo render muito esse zagueiro, está conseguindo se antecipar, né? O Vitor Cuesta, a zaga do Internacional foi bem, o Moledo também foi bem. Houve uma evolução, mas ainda não dá para se entusiasmar, porque tem o seguinte, o Cruzeiro tem jogadores muito qualificados, mesmo sendo time reserva.
Só que quando você coloca na linha 10 jogadores reservas, o Cruzeiro, no caso, ontem com o goleiro, todo o time reserva, é difícil de ter entrosamento, apesar da qualidade. Vamos ver, eu acho que o Internacional pode evoluir, não dá para exigir que o Inter brigue lá entre o primeiro, segundo, terceiro colocados. Vamos ver o que vai acontecer. O Odair fez uma leitura ontem na entrevista coletiva que eu concordo. E aí abre uma outra discussão. A leitura do Odair é: o Inter não tem problema na saída de bola, porque foi questionado isso a ele. O Inter não está saindo errado. O Inter tem problema no segundo passo após a saída de bola, que é o momento de construir. Tanto que o Internacional levantou mais de 30 bolas na área ontem com o jogo rolando, sem contar os escanteios. E com a saída do Rodrigo Dourado, isso deu uma melhorada. O Inter ganhou o campo de ataque. Eu não quero colocar o Rodrigo Dourado como o grande culpado. Muitas vezes a gente escuta isso, né? O Inter tem que substituir o Rodrigo Dourado, ele tem que estar fora do time, e aí parece que o grande problema do time é o Dourado. Não é isso. Mas o time ganha fluidez sem o Dourado, pela característica desse jogador. Ele é um bom atleta, já foi muito útil, mas talvez o momento do Internacional pede um jogo mais fluido. Um atleta que não seja tão burocrático na saída de bola. Esse é o ponto. Não é que o Rodrigo Dourado seja mau jogador, eu concordo com o Matheus Dávila, pelo contrário, ele é bom jogador, já mostrou as suas virtudes. É que o estilo de jogo do Internacional é para um time de saída em velocidade. Ali é que morre. E o Rodrigo Dourado é um cara mais lento no jogo, é um cara que pensa mais, ele segura a bola. Então, para essa nova forma do Internacional jogar, o Rodrigo Dourado não está conseguindo se encaixar ainda. O D'Alessandro, ele funciona como um pêndulo, né? Um limpador de para-brisa na frente da área. Ele cai para a direita, cai para a esquerda, vai combinando jogadas. Só que a construção de jogo do Inter é toda pelos lados, com avanço dos laterais. Jogou bem, hein? Pelos volantes não funciona. A bola não passa por ali. O D'Alessandro jogou bem. Jogou bem, mas não pode só ser um cruzador para a área. Quase sempre ele joga bem. Jogou muito bem o D'Alessandro. O esforço que ele faz agora, Cuesta e Patrick, na minha opinião, foram os melhores jogadores do Inter. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Inter, vai falar também sobre o Grêmio, a jornada do Grêmio lá no Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar de título. Vocês sabem que título a gente vai falar? Sei. Ah, sabe? Sei, quer que eu fale aqui? Não, não precisa. Deixa eu chamar aqui no nosso debate esportivo a Miss Rio Grande do Sul, Emotion, Leonora Weidner. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Desculpa. Fica à vontade aí. Obrigada. Primeira pergunta, caiu aqui no terreno de futebol, vou te perguntar. Gremista ou colorado? Gremista. Gremista. Sim. Aliás, eu já tinha perguntado para ela fora do ar. Gosta de futebol? Ela me disse, não, eu jogava futebol. Jogava futebol. Que história é essa? Jogava no time feminino do Grêmio, na escolinha, mas depois parei pra ser modelo. Que jogava em que posição? Eu jogava na zaga. Pelo tamanho, né? Olha aqui. Pelo tamanho dela, só podia ser zagueira, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Assistiu o jogo do Inter ontem? Sim, fui lá. Eu e minha mãe acompanhar o Rafa. Eu ia te perguntar o que achou do atacante do Cruzeiro, Rafael Sobis. Eu sempre torço por ele. Sempre acho que ele joga bem, né? Eu posso contar? Pode contar. É namorado do Rafael Sobis, né? É namorado do Rafael Sobis, por isso a pergunta, a Leonora é namorada do Rafael Sobis, e aí o coração não fica dividido, porque o Sobis é um ídolo da torcida do Inter. Fica, e inclusive ontem fui vestida de vermelho e branco na torcida do Inter, apesar de ser gremista, e estava torcendo para ele, sempre torço muito. Ele até chegou a se manifestar no Twitter, dizendo que gostou de ser aplaudido pela torcida, mesmo jogando no rival, no adversário. Todo mundo admira muito ele, pelo histórico dele no Internacional, e eu fico muito emocionada de ver isso, ver todo esse reconhecimento que ele tem. Leonora, o que está achando do Grêmio? Não estou acompanhando muito. Mas está feliz, o Grêmio está ganhando títulos, ganhou ano passado. Mas eu estava tão focada na preparação do concurso que eu desliguei as televisões, abandonei um pouquinho esse lado de assistir futebol e estava muito focada, tanto que conquistei a coroa e a faixa de Miss Rio Grande do Sul. Que legal. Deve ser realmente a sensação de ganhar um título, Matheus Dávila. A Leonora é a Jeromel, né? Ela era zagueira, é campeã, então é a Jeromel. E ganhou a coroa também de Miss Rio Grande do Sul Emotion. Como é que foram aqueles dias lá de confinamento, aquela emoção, aquela tensão? Acho que a tensão maior é a decisão final, né? Tensão Não, teve provas eliminatórias, foi em formato reality, e naquele momentinho, assim, antes de ser... antes deles dizerem quem continuava e quem era eliminada, que foi os momentos de maior nervosismo. Mas lá o clima foi muito bom, muito leve, de descontração, nos ensaios, as meninas sempre foram muito unidas.
Então foi tranquilo, estava divertido. Parabéns mais uma vez, parabéns, merece. Obrigada. Miss Rio Grande do Sul e daqui a pouco no Band Mulher tem mais Leonora Weimer, Miss Rio Grande do Sul 2018. Olha só, ela é gremista, então eu vou falar de um outro herói gremista, né? O herói... fazer uma troca? Quer que eu vá pro Band Mulher ou continue? Pode ser, mas a Regina vai ficar brava comigo. Olha só, o herói da Batalha dos Aflitos virou empresário. O goleiro Galato trocou as luvas pelo comércio de peixes. Eu disse peixes, porque frangos, nem pensar, né? De goleiro a empreendedor. Aos 32 anos, se quisesse, Galato ainda podia estar jogando, é verdade. Mas há cerca de 3 anos decidiu pendurar as luvas, encerrar uma carreira que trouxe lições valiosas. Eu via jogadores, né, que ganhou dinheiro, guardou, e jogadores que ganhou dinheiro e não tinha nem onde morar. Saber quando parar, saber como continuar. O mundo dos negócios sempre atraiu o ex-atleta. Era hora de dar início a uma nova fase. Abriu uma loja especializada em peixes e frutos do mar. Trocou o gramado pelo balcão de negócios em um lugar que conhece bem. O homem de negócios Galato é também um cara que voltou para casa. O empreendimento fica em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, onde ele nasceu, cresceu, tá aí, curtindo um mate. Eu nasci aqui, né, estudei aqui no colégio aqui em cima, muito feliz de retornar a Gravataí. Moro bem, moro num lugar que eu gosto, de boa vizinhança. E para mim é um prazer poder sair na rua e ter o reconhecimento, de ter amigos na cidade. Então, seguido passam aqui na rua, me cumprimentam, eu sento ali na frente, me cumprimento, vem, tiro uma foto. Não acredito que é tu me fez chorar, tu me fez quebrar uma cadeira. Isso para mim é legal ter essa história, saber essa história. É só dar uma espiada nas redes sociais para ter uma ideia do carinho que os gremistas têm por ele. E não tem nada de exagero. Aliás, chegamos na parte da reportagem que nós sabemos a torcida tricolor está ansiosa para relembrar. É com ele a responsabilidade. É um jovem goleiro. É um goleiro criado dentro do Estádio Olímpico. Que muito cedo, no início da carreira, se vê com toda essa responsabilidade. Autorizado Ademar. Vai bater de perna esquerda. Olha o que diz o Cabral sobre o batedor de perna esquerda. Tira Ademar. A Batalha dos Aflitos, embora se passou quase 13 anos, né? Esse ano faz 13 anos. Para mim ela é bem recente, bem viva, por essa aproximação do torcedor comigo, me contar. E às vezes me perguntam, quanto tempo faz? Eu não, vou fazer 13. Não pode, tudo esse tempo já, mas parece que está vivo ainda, foi ontem. Muitos falam assim, o momento que o Grêmio vive hoje, tu é um dos responsáveis, porque lá tu ajudou o Grêmio a retomar o seu caminho. Lembra quem era o reserva de Galato? A amizade permanece até hoje. E naquele tempo que eu vestia a camisa do Grêmio, tinha o Marcelo Groi, que hoje vem aí batendo todos os recordes aí, né? Como campeão, como tempo de jogos, com o número de jogos sem tomar gol. Isso aí para mim, me sinto importante também, porque eu falo com ele, eu acho que quase toda semana, né? A gente troca o WhatsApp, ele vem na minha casa ou na casa dele, e isso é uma amizade que eu construí no futebol, torço muito por ele. Atuações que tem acompanhado de perto, figura certa nas arquibancadas da Casa Tricolor. Mais um torcedor empurrando o Grêmio e comemorando conquista. Me sinto muito feliz, orgulhoso por ter ajudado o Grêmio naquele momento. E hoje, como gremista, fico muito feliz em ver o Grêmio ganhando Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, que for, torcendo para que o Grêmio ganhe mais títulos. Vou ao estádio com minha família, com meus amigos. Galato, o herói de uma multidão, é agora também o simpático dono de uma peixaria na cidade natal. Peixe, frango, ninguém trabalha por ali. Boa, frango nem pensar, né, Max? Mas legal, a gente passou recentemente pelo Dia do Goleiro, o Galato tá na história do tricolor, pela defesa da Batalha dos Aflitos. E esse aí pode se gabar, eles são amigos, mas pode dizer, Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, era meu reserva, era banco, eu era o titular. Grande Galato já veio aqui com a gente no Donos da Bola. Vamos falar de Internacional mais uma vez. Luca, o atacante do Internacional, fez a estreia ontem e o Odair confirma que vai utilizar Luca pelos lados do campo. O Luca traz uma característica para nós, como atacante, que é uma característica que a gente... Aliás, o Luca a gente já vem observando há muitos anos para trazê-lo. Agora deu. As outras vezes chegou perto, não conseguimos. Porque ele é um atacante
de boa técnica, de boa mobilidade, né? E de boa definição. Viu o lance? É um cara que estava lá na extrema, no lado esquerdo, recebeu uma bola de um bom domínio, trouxe para dentro, foi limpando o jogo e aí fez um arremate de longa distância. Então ele tem isso como característica. Nos times onde ele passou, ele fez muitos gols e a gente pretende usar aí realmente ele nesses lados, no lado do campo, para que ele justamente potencialize a característica dele. Pois é, individualmente o Luca foi bem. Ele entrou, foi bem, tem que ser elogiado. Mas acho que está nesse pacote que falávamos antes, né? A entrada do Luca tirou o Patrick do lado esquerdo e recuou ele para o meio campo. E aí o time como um todo evoluiu. Na verdade foi um momento, foi uma situação abeliana criada pelo Odair Helman. Abeliana? Sim, abriu mão da marcação, até porque o Edenilson se machucou, né? O Rodrigo Dourado idem. O Damião estava cansado, natural, tira o centroavante e bota outro atacante. O Internacional empilhou o time de jogadores ofensivos, né? Mas o Luca entrou com muita vontade. Ele é um cara que esse arremate, ele tem a qualidade, não foi um chute por nada. Né? Cobrou uma falta depois. Mais entrosado, mais participativo, eu não tenho dúvida que será titular. O Luca chutou... Agora, no lugar de quem, meu parceiro? Não, mas aí pode sair o Rodrigo Dourado, que a gente estava falando. Recua o Patrick para volante e entra o Luca aberto. E o mais interessante... Duvido ele fazer isso. Eu acho que ele não vai fazer? Duvido. Não vai fazer, não adianta. Ele não vai tirar o Rodrigo Dourado do time de jeito nenhum. Ele tem opções, né? O Edenilson, se ele quiser manter a característica do time, tirar até mesmo o próprio Patrick, que hoje é o cara que joga pela esquerda. Esse eu duvido muito, porque é um dos melhores jogadores da equipe. Daí seria esse jogador chega insanidade. Esse jogador está muito bem na estrutura do time. Qual é a principal virtude do Internacional? Quando a gente dizia que o Inter não joga com 3 volantes. Dourado é volante, Edenilson é volante, Patrick é volante. Só que eles não jogam como volantes. Então o Internacional joga com um volante, com 2 jogadores que chegam mais. E o Patrick, a grande virtude do Patrick é a aproximação da área. Tu não pode distanciar o Patrick, porque daqui a pouco tu sacrifica o time. Mas daí eu acho que pode, pela característica do Patrick. Porque ele sabe jogar por dentro e ele sabe ser esse condutor de bola por dentro, que é o que ele faz pelo lado esquerdo. Só que o Luca, na esquerda, tem uma característica completamente diferente. Ele é um cara que busca a profundidade, ele busca o gol, que é o que faz ou tenta fazer o William Potker nesse time do Inter. Ficaria mais ofensivo? Ficaria. Há quem diga que fica mais aberto, mas muitas equipes jogam assim. O Palmeiras joga com Keno e Dudu, 2 atacantes que ajudam na marcação. Por que o Inter não pode jogar dessa forma? O Patrick aberto por um dos lados é como o Ramiro no Grêmio. A grande diferença é que o Grêmio tem Arthur e Maicon, 2 volantes que constroem. O Inter tem Dourado e Edenilson. Que aí não é uma crítica ao Dourado e ao Edenilson, é uma constatação de que não é característica do jogo deles. Não, mas não tem problema criticar nenhum, não é proibido criticar. Claro, eu por exemplo, elogiei aqui o Dourado nas minhas primeiras participações, mas aí é uma situação que o técnico vai ter que avaliar. O Dourado ontem, em alguns momentos, quando ele pegava na bola, o torcedor reclamava, o torcedor ficava contrariado. Então, a bola está queimando. Ele virou a bola da vez em termos de crítica, né? E o Dourado é inteligente. Daqui a pouco ele está vendo que ele não está combinando mais. O estilo de jogo dele não combina com a necessidade do Inter para o momento, né? Mas o pessoal está participando em casa, mandando vídeo pelo WhatsApp, 992 24 12 20. Roda aí. Sou Pedro Forte, de São Borja, torcedor do Inter, só que não está dando mais para aguentar. O time está muito lento no meio campo, o Dourado não está jogando nada, está indo só no nome. E o que o treinador faz? Simplesmente nada. O que vocês me dizem desse time? Vai cair de novo? Eu não vou tão longe. Acho que o Inter não tem time para cair. Não, claro que não. Não vai cair, mas tem margem para melhorar. Não tem time e não tem elenco para cair. Melhorou muito o elenco do Internacional. Eu acho que vai brigar ali. Até tem uma possibilidade de brigar por algo bom na competição. Mas é claro, Libertadores. Mas jogos dentro de casa contra o Cruzeiro. Ontem o Inter perdeu colocou 2 pontos fora. A atuação do Inter foi muito boa ontem, mas o resultado há de se lamentar, né? Sobre esse 2016, o Inter também não tinha time, não tinha elenco para cair. Só que a grande diferença para 2018 e 2016 é a organização. Pelo que nós vemos, o Inter é um clube organizado. E esse time tem mais atitude. Também.
Mas é que também esse time não passou pelo que o de 2016 passou, que era uma bagunça completa, né? Isso é verdade. Então, respingou no campo, né? Vamos falar de Grêmio. O Cruzeiro preservou titulares contra o Internacional. O Grêmio foi ao Rio, preservou titulares contra o Botafogo. Sandro Gama conta a história da derrota tricolor para a equipe carioca. Com o Grêmio tendo apenas Luan como titular, por opção de Renato Gaúcho, em casa o Botafogo resolveu partir para o ataque e com 1 minuto de jogo, a bola de Matheus Fernandes bateu na trave. Quando Igor Rabelo acertou o alvo, Paulo Vitor fez uma defesa digna de muitos elogios. O gol botafoguense saiu aos 36 minutos. Brenner. 2 minutos depois, a defesa do Botafogo cochilou. Michel tentou, mas quem cabeceou e fez contra foi Igor Rabelo. Aos 47 do segundo tempo, pressão na área de Paulo Vitor. Ezequiel rolou para trás e Gilson caprichou, marcando um golaço. Essa foi a primeira vitória do Botafogo no Brasileirão 2018. Já o Grêmio perdeu uma invencibilidade na temporada de 9 partidas. O Grêmio veio aqui no Rio de Janeiro, enfrentou a equipe do Botafogo, que é a campeã carioca, de igual para igual. Então foi um jogo que tivemos situações de gols de um lado e do outro. Infelizmente para a gente tomou aquele gol no final, daquele chute do Gilson. E o gol do Gilson e o outro do Brenner, ex-Inter, o Gilson ex-Grêmio, né? Bom, analisando nome por nome, individualmente, até acredito que o time reserva do Grêmio é superior que o do Botafogo, mas falou mais alto entrosamento, Boss, aquilo que a gente falava sobre o Cruzeiro. Porque não dá para poupar 10 jogadores. Esse é o porém. Não dá, não. Se quer poupar, se quer poupar, poupa 5, 6, que aí você tem um time competitivo, um time com maior entrosamento. À medida que 10 jogadores são poupados, ou 9 jogadores, fica muito difícil. E, na minha opinião, o goleiro do Grêmio falhou nos 2 gols. Eu não vejo falha. Eu não vejo falha. Primeiro, o primeiro gol, o gol do Brenner, é um chute no contrapé do Paulo Vitor. E o segundo gol, a bola foi na gaveta. O primeiro gol eu vi falha do lateral direito. O Madison, que não acompanha o Gilson. Não teve. O Brenner. O segundo gol, se fosse para culpar alguém, primeiro que foi um chute muito feliz do Gilson, né? Pô. Batida bonita, mas vai com outro braço, ele tira. Eu culparia a entrada da área, não tem cobertura. O Gilson pega a bola do jeito que ela vem, com tranquilidade, sem ninguém fechando o espaço. É verdade que a defesa estava saindo naquele momento, mas se é para botar um ponto negativo, eu só colocaria ali. O resultado foi justo. O resultado foi justo. O Botafogo foi melhor. O Botafogo foi quem teve mais perto do gol. Agora, o Grêmio é aquilo que a gente falava do Cruzeiro. Não joga junto, realmente fica muito difícil. Daqui a pouco o torcedor vai dizer, vocês elogiam tanto o grupo do Grêmio, tá aí, ó, o Grêmio não ganhou e não foi merecedora da vitória. Não, porque não tem sequência. Se tivesse sequência, certamente teria uma sorte melhor no jogo. Mas tem alguns reservas desse grupo que não correspondem. Agora aí é que eu queria entrar. Tem uns reservas que não correspondem. Bressan, não gostei. Marcelo Oliveira, terrível. Respeito à história do Marcelo, inclusive no Grêmio, foi muito importante o título da Copa do Brasil, mas já dá para começar a pensar e lançar até o Guilherme Guedes da base. Concordo. Marcelo Oliveira, com todo respeito, já está ficando para trás. O Renato foi muito duro quando se questionou sobre o fato de ter preservado todo o time titular, né? Ele rebateu dizendo que quem tem de futebol sabe que tem que preservar. Mas eu tô contigo, Boss. Por que não poupar 5 contra o Goiás e mais 5 contra o Botafogo? Reparte o time ao meio. O Jeromel joga contra o Goiás, o Kahneman contra o Botafogo. O Arthur joga contra o Goiás, o Maicon contra o Botafogo. É muito difícil ter Jeromel e Kahneman, uma zaga espetacular, e com todo respeito, na outra ter Paulo Miranda e Bressan. Aí tem no lado esquerdo, o Grêmio tem uma deficiência para ter um substituto para o Bruno Cortez. É uma dificuldade que tem. Mas aí é que tá, assim, ó, eu posso estar sendo incoerente porque ano passado vocês sabem que aqui eu defendia que o Grêmio tinha que jogar o Brasileiro às ganhas. Só que se tinha um jogo o Grêmio não realmente utilizar o time titular, era esse contra o Botafogo. Era esse contra o Botafogo. Mas o Goiás... Porque se o Grêmio joga com um time reserva, ou time descaracterizado contra o Goiás, o Grêmio tem esse jogo contra o Cerro Porteño é fundamental. O Grêmio pensa, quer terminar a primeira fase
na liderança do grupo para ter benefícios. Se o Grêmio pudesse, Daniel, assinar hoje um título Libertadores e Copa do Brasil, já assinava e adeus brasileiro. E é por isso que preserva no Campeonato Brasileiro, por isso que não divide a preservação nos 2 jogos que vocês citaram, Goiás e Botafogo. O Grêmio foi com força máxima com o Goiás, não porque o Goiás é uma super equipe, mas porque é a competição que o Grêmio prioriza ao lado da Libertadores. Mas acho que não é só isso, o Matheus. Eu acho que tem muito disso também. É que um jogo é sábado, no outro é terça. Tu não tem tempo de descanso. Se o Grêmio tivesse utilizado o time reserva contra o Goiás e utilizado o time titular contra o Botafogo, ele teria prejuízo igual. Também. Mesmo poupando para um jogo. Por isso que eu digo o seguinte, eu concordo com o Renato na coletiva, que o Grêmio não escolheu. Não, o Grêmio nessa situação, o Grêmio não tinha como escolher. Não tinha, era um jogo um em cima do outro. O Mano Menezes também foi questionado na entrevista coletiva após o jogo contra o Inter, né? Porque ele fez exatamente o mesmo. Poupou todo o time titular para enfrentar o Internacional. E ele também foi questionado sobre o projeto do Inter. O que ele está achando, se o Inter está no caminho certo ou não. Responde, Mano. O Internacional não está jogando mal. O futebol tem umas coisas caprichosas, né? Às vezes tem o raio da comparação. E a comparação do outro lado aponta um time jogando muito bem. E é nessa hora que você tem que ter cuidado, ter calma, né? Porque o Internacional jogou bem contra o Bahia, venceu, jogou bem contra o Palmeiras, perdeu de 1-0, teve, né, 1 ou 2 lances polêmicos, como vocês falam. Hoje jogou bem, e a bola não entrou por competência nossa, porque nosso goleiro fez 2, 3 grandes defesas, uma estourou no travessão, né, que foi o chute de Lucas, se não me engano. Então, o futebol, ele experimenta a gente para ver se a gente está mesmo firme nas suas convicções, nas nossas convicções, e segue em frente quando patina um pouquinho. O Internacional está dentro daquilo que é o início do Campeonato Brasileiro para a maioria das equipes, e se tiver a calma, certamente vai ter uma trajetória boa, assim como eu espero que o Cruzeiro faça a sua recuperação também logo na frente. De certa forma eu concordo com o Mano, e aí rebato as críticas ou os pedidos de quem quer o Odair Hellmann demitido do Internacional. Eu vejo o Inter num processo de evolução, é que tem que evoluir, a margem de espera está acabando, tem que evoluir. A discordância com o torcedor está em relação a limite de time. É natural, o torcedor quer ver ganhar tudo que é jogo e estar na ponta do campeonato. Mas aí vem a questão, o Inter tem time para isso. Os jogadores não gostam muito quando a gente fala, né? Tá, mas o D'Alessandro já disse isso. Gera um mal-estar no vestiário, mas quando eles dizem, tá tudo lindo, né? É óbvio que o Internacional não tem time para cair. O Inter tem time para, de repente, brigar no máximo por uma vaga na pré-Libertadores, que é o que eu digo aqui. Agora tem que entender o limite do time, baseado nesse limite, tu vê que o Internacional está em uma evolução. Embora ontem as melhores chances tenham sido todas elas fora da área. Todas fora da área. E o Palmeiras, que foi beneficiado pela arbitragem contra o Internacional, já debatemos isso aqui, ontem reclamou da arbitragem. Aí é brincadeira, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances aí. Mas é aquela história, o Inter tem que jogar para não depender da sorte ou do erro do árbitro, né? E dentro de casa precisa converter, né? E esses 2 pontos que o Inter deixou ontem no estádio Beira-Rio, eles podem pesar lá na frente, não para permanecer na Série A, mas para esse objetivo que o Daniel falava, uma Libertadores da América. Por que o torcedor não pode sonhar com uma Libertadores? Tem time para isso. Pré-Libertadores. Né? Quando eu falo Libertadores, eu falo em pré-Libertadores. É que não existe a pré-Libertadores, né? A primeira fase da Libertadores é a Libertadores da América. Uma coisa é tu iniciar na pré, outra na fase de grupos. Eu vejo que o limite do Inter é justamente a pré. Eu até acho que é por aí. Agora com esse monte de vaga que abriu, o Vasco, a gente tá vendo o Vasco jogar, o Vasco conseguiu uma pré-Libertadores no ano passado. Um time bem organizado chega. O problema é que o Inter não é uma equipe organizada ainda. Está em processo de organização. Vai ter não é organizado. A Copa do Mundo vai balizar tudo. Talvez Copa isso do seja mundo, positivo. Janela. Né? Por que tu diz? Não, porque... O tempo de treinamento e tal. Também, e o Internacional, não, na minha opinião, não vai perder jogadores. E os pode ser só por perder jogadores. Só por isso, porque o Internacional teve 21 dias para treinar e aí evoluiu muito pouco nesse período que ele teve de descanso, né? Mas agora na parada ele vai ter Zeca, vai ter Luca. Já melhora muito. Aí pode evoluir, né? Olha só, vamos para o intervalo comercial. Claro, a gente vai voltar falando mais de Internacional, projetando também o Grêmio contra o Cerro Porteño, mostrar para você os gols do Campeonato Brasileiro, depois do break. Poxa.
Estamos de volta com mais os donos da bola aqui na tela da Band. Quero mandar um abraço para um torcedor do Grêmio, Pedro, lá de Torres. Aquele abraço está nos acompanhando. Acompanha diariamente hoje, mais uma vez. Aliás, eu tenho que mandar um abraço também. Deixa eu mandar um abraço para o Alex, o Piá, da Feira Modelo. Lá tive comprando frutas e coisas do gênero para o final de semana. Tá bom, tá certo. Deixa assim. Matheus Dávila, tem informação de Edenilson no Inter. Preocupante, Isso. hein? Ligamento colateral medial do joelho esquerdo, lesão confirmada para de 3 a 4 semanas. Ou seja, pode parar por um mês o Edenilson. Ele vai fazer tratamento com fisioterapia, não terá nenhum procedimento cirúrgico, mas de 3 a 4 semanas de recuperação para o volante colorado. A queda foi muito feia, né? E ainda mais o cara que é o mais pesado do time, que é o Manuel, né? Foi o Manuel que caiu no joelho do... Eu não vou comemorar a lesão do Edenilson, longe disso, mas caiu de maduro agora o recuo do Patrick para volante, sem Gabriel Dias, né? Por favor, Odair. Pois é, o Gabriel é sempre uma opção, né? Dourado e Gabriel Dias, aí sim, desse mato não vai sair cachorro mesmo. Vai fazer muita falta o Edenilson. Eu acho ele bom jogador, um dos melhores. Eu tô com o Sérgio Boas nessa aí. Faz muita falta. A dupla de volantes ideal seria Edenilson e Patrick, mas se o Edenilson tá lesionado, então recua o Patrick. Agora foi um choque, foi bem atrás do meu gol. O Edenilson não esperava a presença do Manuel. Daqui a pouco chegou o Manuel, que é um cara gigante, muito forte. É o cara que está caminhando, o cara que está caminhando na frente de um edifício, que é o piano na cabeça dele, né? Ou mais ou menos isso aí, né? O Edenilson postou uma foto hoje do joelho, que é um abacate o joelho dele, inchado. Tá feio. Melhores para o Edenilson, já foi personagem aqui, inclusive. No Dia das Crianças, a gente visitou a casa do Edenilson, os filhos dele, grande figura realmente. Falando em Dia das Crianças, a relação pai e filho, a semana de Renato rendeu no Rio de Janeiro, hein? Além de jogar futevôlei, o técnico do Grêmio também aproveitou a passagem pela cidade maravilhosa para bater uma bolinha com a filha dele, a Carol Portaluppi. Olha ali, ó, na praia, e a Carol manda bem, hein? Mas que novidade, rapaz. O Renato e a Carol Portaluppi no Rio de Janeiro. Olha ali, ó. Ela joga mais que eu. Se eu falar que a Carol bate um bolão, vocês vão levar para outro lado, né? Não levamos. Tô olhando a imagem. Tá jogando muito ali, ó. Olha ali, rapaz. Eu não consigo fazer isso, Boas. Não, tu não conseguir, tudo bem. O pior é jogador profissional que não consegue fazer isso. Mas tu conhece algum que não consegue? Tem alguns por aí. O Dada Maravilha disse que não sabia fazer isso. Não, é verdade. Não dá para condenar o Renato, né? É bonito esse Rio de Janeiro. Eu queria estar lá. Tu queria bonito esse Rio de Janeiro. Queria que ele fosse. Ele não pode ficar só jogando bola em Ipanema aqui, não. Mas é bonito esse Rio de Janeiro. Tem que ir pro Rio, né? Olha lá, ó. Tô indo para lá semana que vem, não pro jogo do Inter, no outro pro UFC. Boa. Podia mandar um vídeo fazendo balãozinho para nós. Não, lutando, no caso. A gente falou agora há pouco com a Miss Rio Grande do Sul Emotion, né, que é a namorada do Rafael Sobis. E o Sobis foi um dos personagens da tarde, noite, ontem no estádio Beira-Rio, que foi aplaudido pelo torcedor. Ele falou com a Rebeca Rosa, nossa produtora, repórter, sobre esse incidente de ontem. Fala, Sobis. São situações diferentes, né? Eu acho que a outra envolvia era muito maior, a grandiosidade era muito maior, era uma Libertadores. E normal, claro que a gente fica chateado, poderia não ter acontecido, mas ficou para trás. Tanto que ontem aconteceu o que aconteceu e eu fiquei muito feliz. Não esperava, sinceramente. Já agradeci de várias formas e sigo agradecendo. Muito obrigado. Acho que esse reconhecimento nos dá alegria de saber que cada gota de sol que a gente deixou quando esteve aqui valeu a pena. Que legal os aplausos, ele foi muito vaiado quando veio aqui com o Tigres. Isso. E ele sentiu. Isso. E outras coisas aconteceram, né? Realmente o torcedor do Internacional conseguiu se recuperar com o Sobis, que bom. Porque o Sobis foi um dos caras que teve uma das melhores atuações com a camisa do Inter num jogo decisivo. Que foi o jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, na conquista da primeira Libertadores. O Sobis jogou demais aquela partida. O Inter tem duas Libertadores da América, 2 taças. Nas 2 o Sobis fez gol em final. Enfim, né? Vamos respeitar a história do cara, a passagem. É um ídolo, tá na história do Internacional. Falando de Inter, mais um pouquinho. O Odair pode utilizar o lateral Zeca no domingo contra o Flamengo. Fala, Odair. Ele até nos surpreendeu pela forma com que ele chegou. Porque você não está treinando num grupo normal e apresentar a forma física que ele apresentou é porque ele estava treinando muito forte e ele é um profissional muito dedicado, certamente não foi fácil para ele esse momento. Ele já treinou uma semana com a gente, tem mais uma semana cheia para treinar, vamos observar essa semana cheia e se por acaso ele evoluir nesse processo aí,
a gente pode usá-lo no próximo domingo. Mas isso a gente vai ver durante o processo da semana. Se o Zeca reproduzir o futebol que ele teve no Santos, é titularíssimo do Inter. Qualquer uma das laterais, mas acredito que vai ser utilizado na direita. Ontem o Fabiano teve uma boa atuação também. Foi bem, Foi bem, Fabiano. Mas acho que tem um limite, né? É um teto. O Fabiano, ele é um lateral de bom chute. O Zeca é muito bom jogador, potente. isso é indiscutível. Nos últimos jogos, o Odair tem pedido para o Fabiano subir cada vez mais, né? Ser mais participativo lá no ataque. Tanto que ele cruzou muito ontem, ele foi muito participativo lá na frente. Só que essa é a grande virtude do Zeca. Talvez isso até facilite a entrada do Zeca. A ideia do Odair de ter um lateral ofensivo pela direita pode ser um facilitador para esse jogador que chegou agora. E o Zeca nem sempre vai para a linha de fundo. Às vezes ele afunila em direção à área. O que o Léo Moura faz no Grêmio. Lateral que joga por dentro, né? Ele não faz muito corredor, ele gosta de jogar por dentro. Eu já estou cheio de afunilar. Esses times de futebol afunilando. Não tem que afunilar mais nada, Felipe. Tem que ir aqui, não, partir para dentro dos caras na vertical. Não, mas é isso que o Zeca faz. Dá um cruzado. Ele não fecha o olho, tira mete uma bola para a área, cruza. Ele combina a jogada. Agora, às vezes ele entra na área. Houve um momento em que o Damião pedia a bola, né, a bola para ele, né, porque o Damião é um gigante, a bola ia lá para o outro lado, nos cruzamentos. Por isso que é o cruzar pelo cruzar. Às vezes não é bom, né? Mais um intervalo, a gente já volta com donos da bola e os gols do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco. Mostramos para você nos donos da bola o desempenho da dupla Grenal na rodada do Campeonato Brasileiro. Mas Flamengo e Atlético Mineiro foram os grandes vencedores este final de semana pelo Brasileirão. Confira os gols da rodada. No duelo dos tricolores, o São Paulo saiu na frente com Éder Militão. O Fluminense empatou com Pedro. Apenas Pedro. 1-1 placar final. Em Fortaleza, o Flamengo atropelou o Ceará, com 2 gols do garoto Vinícius Júnior. E 1 do experiente Diego. Flamengo 3-0. Em Curitiba, Rogério marcou para o Sport. Marlone ampliou. E Johnny Lucas descontou para os paranaenses. Paraná 1, Sport 2, placar final. Em BH, o Atlético venceu o Corinthians com esse gol de Roger Guedes. E nesse jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, teve reclamação, teve lance polêmico, daqui a pouco a gente vai debater. Antes, tem recado de Daniel Oliveira. Aliás, reclamação você terá em casa se não tiver pique, energia e disposição. Por isso, ative a solução. Até rimou, Luciana. Exato. Coisa boa. Não dá assistência à concorrência, gente. Então, o ativo não tem preconceito não, gente. É para todos os homens que buscam a felicidade entre 4 paredes. Porque ele age rápido, é eficiente, ele não vicia, age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, é diferente dos outros. Então, ligue agora, 0800 601 0700 e aproveite ligação de graça. Olha, gente, Torra é o descontão super especial do final do mês, parcelinha bem baixinha, você começa a pagar só lá em junho. Nós aceitamos todos os cartões de crédito e mais, você compra o seu ativo, garante entrega grátis para todo o estado e ainda, por mais uma moedinha de R$1, você pode escolher um dos produtos da nossa linha natural. Então, olha só, compra o seu ativo, pode ser o combo, e você com mais uma moedinha de R$1 escolhe ainda mais um produto da nossa linha natural. Então, o que você está esperando? Uma baita promoção. 0800 601 0700, mas tem que dizer que está assistindo os donos da bola, viu? Moedinha de R$1. Essa aí é para quebrar o cofrinho, meu parceiro. Vá ligando, hein? Diga que viu esse anúncio aqui nos donos da bola. 0800 601 0700, porque ativo esse aqui é só alegria, ô Felipe. Tá certo, Daniel. Olha só, a gente vem pra cá, vamos debater. E eu anunciei que no jogo contra o Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro contra o Corinthians, teve um lance polêmico, um gol anulado do Atlético Mineiro. Olha o lance aí. Gerou muita polêmica, porque esse gol, acho que o Matheus Davi estava acompanhando. Foi mão, no multijogos, isso. Foi mão. É que ela tocou no finalzinho da mão. Ela raspou a mão do Ricardo Oliveira, tocou na mão. Só que o árbitro demorou de 2 a 3 minutos para tomar a decisão, o Delson Freitas. Não, e o aí gol foi deu validado, teve comemoração, a bola foi pro meio. A bola foi pro meio, só que não deu a saída de bola. Sim. E aí teve o comunicado, o Delson voltou atrás e que confusão.
deu indício de uma interferência externa. Esse é o grande problema. Não pode. Ela demora, né, em marcar o lance. Eu questiono o seguinte, gente, se tem a tecnologia, vamos usar a tecnologia. Ah, tá na regra, não pode usar. Mas nesse caso ele acertou, a bola bateu na mão. O Corinthians votou contra o árbitro de vídeo. Pois é. Talvez tenha sido favorecido por um árbitro de vídeo. Mas é o melhor negócio para o Corinthians é não ter Não, mas para aí, só tem um detalhe assim, ó, tá, até pode ser o Corinthians, eu não me lembro agora, mas teve clubes que não queriam e outros que não queriam que o próprio clube pagasse a utilização que do a árbitro CBF de bancasse. vídeo. Mas e que a CBF deveria pagar, porque é uma vergonha a Confederação Brasileira de Futebol não assumir a responsabilidade, já que ela organiza a competição, né? Se você depender da CBF, não vai ter nada. O futuro presidente da CBF, o Caboclo, eu não conheço a história do Caboclo no futebol. Também não. Nem conhecia até ver que o cidadão ganhou lá e é o novo presidente. CBF é uma vergonha. Agora, a CBF, essa sim, meus amigos, conquistou de forma invicta o pentacampeonato da Libertadores da América de futsal. Olha que cena. Time e torcida fizeram essa festa aí, ó, nesse domingo em Carlos Barbosa, capital nacional do futsal. Na grande final, a CBF goleou o Joinville por 4-1. Douglinhas, Valério, Lé e João fizeram os gols que deram o título ao time gaúcho. Foi a segunda conquista consecutiva. No ano passado, a Associação Carlos Barbosa de Futsal, a CBF, conquistou o título no Peru. O técnico da CBF, Marquinhos Xavier, também é o técnico da seleção brasileira. Então, parabéns à CBF, a grande campeã da Libertadores e a toda a sociedade da cidade de Carlos Barbosa, que abraça o futsal realmente. Se mobiliza muito. Eu já tive a possibilidade de trabalhar com futsal no começo e realmente a CBF é uma potência, né? É uma potência e é muito movida pelo envolvimento da comunidade, né? Meu irmão jogou futsal por um tempo, jogava em Bento Gonçalves. E era uma tentativa de clássico, né? Mas não tem. O teu irmão é o famoso quem? Aí parou, agora é Vitor, um abraço para ele. O famoso é o Felipe Duarte. Tá certo. Mas, mais uma vez, então, parabéns à CBF, merece essa conquista e a cidade de Carlos Barbosa também é por abraçar o futsal, abraçar os jogadores e os dirigentes. Gente, Donos da Bola vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo, voltamos no mesmo horário amanhã, 12h30, e agora tem Band Mulher. E a Regina me sequestrou, né? A Leonora estava aqui com a gente, Miss Rio Grande do Sul, levou para o Band Mulher. Passou 2 semanas falando de Miss Rio Grande do Sul. É quando eu quero tirar uma casquinha também.